aqui me cuidando, protegendo, que é para logo, logo poder estar juntinho com vocês. Eu espero que vocês estejam fazendo o mesmo. Afinal de contas, estamos voltando de férias, mas essas férias foram um tanto quanto inusitadas, pois nós não podemos fazer tudo aquilo que gostávamos. Ninguém pôde viajar, ninguém pôde ir à praia, né? Foi um momento atípico, tivemos todos que ficar dentro de casa. Mas isso é muito importante. No momento que nós estamos vivendo, pessoal, empatia acima de tudo. Nós precisamos nos importar com a nossa vida e com a vida do nosso semelhante. E a maneira que nós temos para proteger a eles e a nós mesmos é ficando em casa. E lembre-se, se for sair, usem máscara. Eu estou aqui sem as minhas porque eu tô sozinha nesse quarto gravando aula, né? Então não tô precisando usar máscara. Mas se você for sair, não esquece, viu? Muito bem, vamos dar continuidade ao capítulo 1 do livro de vocês, do livro 2, para quem não está lembrado. Hoje é a nossa aula de redação e eu vou relembrar, né, junto com vocês, porque nós já vimos essa aula antes. Vamos falar um pouquinho sobre crônica. Hoje nós vamos falar sobre uma crônica específica, que é a crônica humorística. Mas antes nós vamos relembrar alguns conceitos gerais do gênero textual crônica. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração, gente, é que crônica é um gênero narrativo curto. Tá? Por quê? Porque normalmente, gente, essas crônicas, elas são inspiradas no nosso dia a dia, são textos super agradáveis para que o leitor possa, né, ali se deliciar com uma leitura agradável, tá? Então são textos curtos, tá? Se conectam ao contexto que são produzidos. Nós costumamos dizer que a crônica, ela tem um tempo de vida dela, né? Tem uma vida curta. Por quê? Porque está basicamente inserida em determinados contextos. E vocês sabem que a sociedade muda o tempo inteiro, os acontecimentos, né, vão mudando. E as crônicas que são feitas agora, que têm um sentido maior agora, em um determinado tempo no futuro, não produzirão o mesmo sentido. Por quê? Porque a sociedade já mudou, né? Então, crônicas são narrativas do cotidiano. Então, estão muito conectadas a esse contexto, tá? Do cotidiano. A aproximação com o público é uma característica geral das crônicas. O objetivo é justamente aproximar, né? Para que nós possamos nos identificar com aquilo que a gente está lendo. Às vezes a gente lê um texto e diz assim, puxa, mas será que está falando de mim esse texto? Será que está falando de uma situação, eu vivi algo parecido com isso? Né? Então a gente começa a ter uma conexão com os textos lidos, porque é muito semelhante. Isso aí é uma, como é que eu posso dizer, uma característica do escritor, né? Quando ele vai escrever a crônica dele, ele procura utilizar uma linguagem bem coloquial, uma linguagem simples, que é para justamente aproximar aquele texto com o seu leitor, tá? Possui poucos personagens. Ora, se eu digo que é um gênero narrativo curto, não precisa ter tantos personagens assim. Normalmente uma crônica tem uma quantidade limitada de personagens. Por ser uma narrativa, pessoal, então eu tenho os outros elementos de uma narrativa. Estão lembrados quais são os elementos de uma narrativa? Personagem, enredo, que mais? Narrador, tempo e espaço. Pente, só lembrar da palavra pente. P de personagem, né? E de enredo, N de narrador, T de tempo e E de espaço. Então, quando você tiver dúvidas sobre os elementos da narrativa, lembre da palavra pente, tá bom? É uma dica, anota ali, tá? Falei da linguagem, né? Falei que possui poucos personagens, que estão ligados a esses acontecimentos do cotidiano. E onde é que eu iria colocar a questão da crônica humorística? Justamente quando o cronista ele consegue enxergar o que está ao seu redor e consegue colocar, através do seu texto, uma ironia,
ou então algo que remeta a um determinado humor, né? Nós já lemos textos assim que a gente fica rindo sozinho. Pois é, essas são as crônicas humorísticas. É um texto, gente, organizado em prosa. Portanto, se é organizado em prosa, eu tenho a presença de parágrafos. Esses parágrafos também não costumam ser muito longos. São parágrafos curtos, de fácil entendimento, com uma linguagem que, apesar de obedecer à linguagem padrão da língua portuguesa, mas também tem muita coisa ali ligada ao coloquialismo, né? Ao lado coloquial. Então, se a pessoa, eu estou com frio em uma madrugada de junho. Não, eu tô com frio. Observem aí que há uma redução, né? Do estou pro tô. Então, está aí, quando eu digo, está na forma padrão. Mas quando eu digo tô, eu já estou utilizando o coloquial. Olha aí, eu utilizando o tempo inteiro para falar com vocês, né? Então, essas são as características principais de uma crônica. Não é um assunto assim que eu diga que vocês vão ter tanta dificuldade. Mas, de qualquer forma, na nossa próxima aula, eu irei fazer uma live. Dessa forma, vocês vão poder compartilhar comigo as dúvidas que vocês estão tendo para compreender determinado assunto, tá? E também vão compartilhar comigo as atividades que eu vou passar para vocês agora. Vocês não vão escapar, não. Vou passar uma atividade. E o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês, inclusive, já até fizeram, tá? Aí, mas nem todo mundo compreendeu a proposta, né? E acabaram fazendo frases assim. E eu quero um texto, viu, gente? Um texto. Eu quero uma crônica humorística da situação que vocês estão vivendo. Será que dá para ver o humor em meio a essa pandemia? Será que existe possibilidade disso? Eu afirmo para vocês que sim, tá? Eu vou dar esse tempo para que vocês possam fazer as atividades e a gente vai, na próxima aula, discutir um pouquinho sobre esses textos que vocês fizeram, tá certo? Com isso, gente, a gente encerra o capítulo 1 do livro 2 e na próxima aula também a gente já começa a entrar no assunto do capítulo 2, tá certo? Eu espero que eu tenha sido que vocês tenham me compreendido, tá bom? E qualquer dúvida, não esquece, meu WhatsApp aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Um grande beijo e até a próxima!